Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco diretamente da casa de Clemência e Bondade, a casa da Mãe da Piedade. Tenho lido os comentários e aquilo que tem sido colocado por vocês. Então, vou me programando para, ao longo do tempo, se tiver alguma pergunta, responder. Que bom que algumas pessoas já nos deram a informação que compreenderam a diferença de Sirácida para eclesiástico e de eclesiástico para Eclesiastes. Eclesiástico e Eclesiastes são dois livros diferentes, de tempos diferentes da formação dos textos bíblicos. Que bom que algumas coisas estão sendo, pelo menos, esclarecidas e instigadas. Aos pouquinhos vamos rezando, conversando e aprofundando. Gostaria desde já de convidar você, se não está inscrito neste canal, a se inscrever. Clique aqui em inscrever-se. Se você já está inscrito, gostando do conteúdo, dê o seu like. E se você está inscrito e gostaria de acompanhar sempre a nossa programação no canal da Mãe Piedade, o canal Mãe Piedade no youtube.com, ative o sininho. Nós então estaremos juntos. E claro, você que está conosco pela rádio, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você mais uma vez no início desse dia. Vamos então nos preparar para continuar a nossa reflexão a partir do livro de Eclesiástico ou Sirácida. Para isso então, façamos um instante de silêncio nessa manhã, interrompamos todas as nossas atividades. Aqui, ainda que cedo, já tem muita coisa acontecendo por detrás daquela porta. E agora é um momento nosso com o Senhor. 10 minutinhos somente, mas um momento nosso com Ele. Celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos que o Espírito de Deus venha em nosso auxílio. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Pela segunda vez nesse período que a gente produz e pela segunda vez na qual nós estamos juntos, hoje não estou aqui com o Daniel, mas estou com o Gabriel. Que Deus abençoe e guarde. O Gabriel está nos ajudando. Dá o sinal aí, Gabriel, para o pessoal ver que você está com a gente. Isso. Afinal de contas, eu sou padre, eu não sou preparado para toda essa tecnologia. Meu irmão, minha irmã, convido você a abrir o seu livro, a sua Sagrada Escritura, em Sirácida, capítulo 8, versículos 1 a 5. Sirácida ou Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 5. Vamos escutar a Escritura e ver o que ela tem a nos dizer. Não entre em processos contra um poderoso, para que não venhas a cair em suas mãos. Não contendas com um rico, para que não venha a empregar contra ti o seu dinheiro. Pois o ouro pôs a perder a muitos, e a prata subverte até o coração dos reis. Não litigies com um tagarela, não jogues lenha na sua fogueira, não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Vamos escutar de novo? Porque uma vez entendido este trecho, entenderemos muitas coisas também do modo com que podemos ou deveríamos proceder. Vejamos.
Não entres em processo contra um poderoso, para que não venhas a cair em suas mãos. Não contendas com um rico, para que não venha a empregar contra ti o seu dinheiro. Pois o ouro pôs a perder a muitos, e a prata subverte até o coração dos reis. Não litigies com o tagarela, não jogues lenha na sua fogueira. Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Eclesiástico ou Sirácida é muito denso e tem muitas sentenças de sabedoria para a vida inteira. Olhemos, meditemos um pouco, só para vermos, inclusive, pedirmos o dom de nosso Deus para sabermos como viver cada dia. Quando ele diz, não entres em processo contra um poderoso e não brigue, não lute com um rico, ele está colocando duas realidades muito parecidas. O porquê? Aqueles que são poderosos se acham donos de tudo e que podem tudo, de tal maneira que quando alguém mais simples se levanta contra eles, pode ocorrer de, justamente pelo dinheiro, pelo lobby, e lobby é aquela capacidade da pessoa se aproximar de alguém e pedir favores. Pelo lobby, a pessoa então que é rica tente massacrar aquele que é simples, aquele que é pequeno, aquele que é mais frágil. Afinal de contas, quantas instâncias de poder não se vendem por algumas centenas em dinheiro, em prata ou em ouro? Até mesmo reis fazem isso. Por isso que quando nós olhamos essa sentença, precisa ficar claro, não é que nós possamos e devamos nos conformar com a injustiça, mas devemos saber como lutar por direitos. Há uma sentença, inclusive, na própria carta de Tiago, que vai dizer, olha, não entres em contenda, não brigues com os poderosos. É mais ou menos isso. Muito pelo contrário, sejam obedientes. Para dizer o seguinte, olha, não é que você vai ser como uma vaquinha de presépio, mas seja inteligente. Se você não pode comprar uma briga da qual você não vai vencer, pense bem se sozinho você pode lutar. Mas pense também se com outras pessoas você não adquire mais força e não pode justamente provar o contrário. Eu vejo isso claramente quando olho para determinados processos, inclusive de questões ambientais, onde poderosos que têm muito dinheiro compram ou conseguem coisas que alguém fazendo o caminho corretamente não consegue. Aí a pergunta que nós fazemos, não é justamente o dinheiro que rege o mundo? Mas aí a outra pergunta, nós nos venderíamos por qualquer dinheiro? Aqui, Eclesiástico está dizendo o seguinte, perceba muito bem o modo com que você vai viver a sua vida e, se você está numa situação de vulnerabilidade, tenha sabedoria para cuidar das coisas e, se for buscar os seus direitos, esteja muito bem embasado, não dê o seu direito para ninguém, porque se você errar minimamente, alguém pisará em cima de você. É isso que faz a diferença. Não está dizendo aqui que nós precisamos nos conformar com o que é injusto, não. Está dizendo justamente o contrário. Esteja atento, porque o mínimo de erro de uma pessoa justa é motivo para que ela seja destruída. Quantas vidas de pessoas não foram destruídas por calúnias, difamações? Existem casos em todo o mundo de homens bons que lutavam e faziam tudo para o bem dos outros e justamente porque contrariaram o interesse de alguns, foram pisoteados e massacrados. É isso que diz o versículo 3, pois o ouro
pôs a perder a muitos, e a prata subverte até o coração dos reis. Por causa do ouro e da prata, as pessoas são capazes de fazer coisas assustadoras. Não litigies com tagarela. Quem fala demais, já viu aquela pessoa que fica falando? Não brigue com essa pessoa. Porque qualquer coisa que você falar será motivo para ela falar de você. O tagarela não tem papas na língua e não tem moral, não tem princípio. A situação dele é fazer tumulto para que você fique vulnerável. Não é assim que funcionam os fofoqueiros? Outra coisa, não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. O ignorante é uma pessoa que ignora muitas coisas, inclusive existem ignorantes no sentido de ignorar a boa educação. Eu me lembro uma vez, e aqui eu concluo, a minha segunda diretora de escola, Dona Conceição, uma mulher íntegra, séria, ela era muito temida por todos os alunos porque ela era pau, pau, pedra é pedra. Não tinha conversa com ela. E a escola na qual nós estudávamos era uma das melhores da região justamente pela retidão com que ela conduzia as coisas. Os pais a respeitavam muito e os alunos, principalmente. Quando Dona Conceição batia na porta, todo mundo já falava assim, é coisa séria. Eu me lembro que uma vez o meu caderno acabou as folhas. E não podia ir para a escola sem caderno. E eu não tinha visto. Aí eu falei, eu vou ter que conversar com Dona Conceição pedindo um caderno. Naquela época a escola fazia uma vaquinha e fazia promoção de algumas atividades e o recurso que adquiriam compravam cadernos, lápis para os alunos quando precisassem. Muitos eram carentes. E aí eu fui conversar com Dona Conceição e eu falei, Dona Conceição, por favor, eu gostaria de pedir uma coisa à senhora. Eu sei que não poderia e que não é certo, mas eu não vi o meu caderno acabar as folhas e acabou agora e eu preciso para copiar a matéria. A senhora me desculpa, se for o caso, se a senhora tiver uma folha ou duas, eu copio e depois eu trago e coloco para a senhora. Ela pegou com aquela postura, ela era uma mulher alta, bonita. Ela virou para mim e falou assim, um menino pedindo com tanta educação não tem como não atender. Aí, obviamente, eu ganhei ouvida, né, gente? O que eu estou querendo dizer com você? O ignorante não tem educação, não sabe como se dirigir às pessoas, ignora algumas coisas muito importantes e fala bobagem. Por isso, quem tem autoridade não dá crédito. Pense nisso. Isso influencia no trabalho, isso influencia na família, isso influencia na igreja. Porque se nós não sabemos como conduzir as coisas, dialogar com pessoas, ou nos vendemos por algumas ninharias de prestígio, nós podemos perder muito. Peçamos que a Mãe da Piedade nos ajude. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. E um convite. Se você ainda não é membro da família dos devotos, venha para ela. Use o link que está aqui, o bit.ly, que vai te direcionar para uma ligação, ou então ligue 3319-6111, se inscreva para a família dos devotos, porque com ela você nos ajuda na evangelização através de uma verdadeira piedade, uma verdadeira experiência da misericórdia de Deus, que não é nos deixar como somos, mas também não é massacrar-nos com a maldade ou com o moralismo, mas entender o que a palavra de Deus quer dizer para que nós realmente sejamos felizes. Cuidar de pessoas que precisam de alguém que lhes estenda a mão. E, claro, preservar este local que é sagrado, não só do ponto de vista religioso, mas é sagrado para o futuro, por causa dos recursos hídricos.
venha para a família dos devotos e nos ajude. E mais um convite, um pedido, na verdade. Se você achou relevante esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Tá bem? O dia já começou. Vamos encerrar. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz e que o Senhor te acompanhe. Bom dia.